Meus irmãos, todos nós esperamos algo do dia de amanhã. E nós sempre buscamos alimentar que o dia de amanhã vai vir coisas boas para nós. Ninguém acorda de manhã e diz assim: olha, hoje eu vou sofrer um acidente. Olha, hoje eu vou ter um mal súbito. Olha, hoje eu vou receber uma informação, uma notícia ruim de algum familiar ou parente meu. Ninguém acorda nessa perspectiva, porque nós sempre desejamos e pensamos algo positivo que virá para nós no dia de amanhã. Nós sempre alimentamos essa esperança. Interessante observarmos isso até mesmo nos relatos daqueles que experimentaram o Holocausto e saíram vivos daquelas circunstâncias de horror, daquelas circunstâncias completamente desfavoráveis, e perguntava o que te fazia manter vivo lá. Ele diz, normalmente os testemunhos são, porque eu tinha esperança que uma hora aquilo iria acabar. Porque veja, sempre nós alimentamos um pensamento que o sofrimento vai passar, as coisas ruins passarão. E hoje nós seremos exortados pela palavra do Senhor a olharmos para o futuro da história e ver o juízo final de Deus, que será se que o dia de amanhã realmente é algo bom que está nos esperando ou é algo ruim? Onde está a nossa confiança e esperança para o dia de amanhã? Qual é a sua esperança para o julgamento final? Será que você tem refletido sobre isso nos seus dias? Às vezes as tribulações, as circunstâncias que nos envolvem não faz com que nós não venhamos a pensar nos assuntos espirituais, nas coisas eternas, e por vezes esse tema é disperso na nossa mente. Mas hoje nós seremos direcionados pela palavra do Senhor a refletir sobre o grande e terrível dia do Senhor que se aproxima. Meus irmãos, nós estamos concluindo hoje o livro do profeta Malaquias. E como os irmãos bem conhecem, e sabem que este livro ele tem um caráter específico, que é um caráter de audiências, de Deus convocando o seu povo para um tribunal. E o povo de Deus sempre respondendo aqui de uma forma insatisfatória. Por exemplo, na primeira audiência, Deus declara o seu amor e o povo responde: em que o Senhor tem nos amado? Em que desprezamos o teu nome? Em que havemos profanado o nome do Senhor? Porque o Senhor não aceita mais as nossas ofertas. Em que nós cansamos o Senhor? Em que havemos de voltar para o Senhor? Veja uma insatisfação do povo de Deus, veja uma indagação do povo da aliança, dizendo: o Senhor se esqueceu de nós. É inútil servir a Deus diante dessa situação, em que o ímpio ele sempre prevalece, aquele que faz o mal sempre está em vantagem. Por que é que eu vou servir a Deus? E isso fazia com que o povo adorava a Deus de uma forma errada, trazendo sacrifícios e ofertas defeituosas. E eles ainda continuam a questionar: em que nós roubamos ao Senhor? Em que nós estamos falando mal de Ti? Então veja que o povo da aliança, permanecendo sempre com o coração insatisfeito diante do Senhor. Mas a declaração do nosso Deus sempre foi: eu amo vocês. Na segunda audiência ele diz: vocês me desprezaram. Na terceira audiência ele diz: vocês são infiéis. Na quarta audiência ele é questionado sobre a sua justiça. E assim nós vemos esse caráter de julgamento em todo o livro do profeta Malaquias. E nós chegamos agora no capítulo 4, aonde ele não vai mais utilizar desse recurso para a instrução, mas ele aponta para o final da história. Se os irmãos observarem, o final do capítulo de número 3, ele vai falar acerca do remanescente fiel. Que mesmo a nação estando corrompida, assim como foi aos pais no passado, existe aqueles que temem o nome do Senhor.
Observe o verso de número 16 do capítulo 3. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. No final do capítulo 3, ele fala: mesmo diante dessa corrupção generalizada, há aqueles que temem o meu nome. E é para esses agora que ele vai discursar. É para esses agora que ele vai alimentar esperança. É para o remanescente fiel, que mesmo diante de tantas corrupções, eles permaneceram confiando e temendo o nome do Senhor. Meus irmãos, veja se esse não é o cenário pelo qual nós nos encontramos, aonde a corrupção é generalizada. Antes mesmo de iniciar o culto, estava conversando com o nosso irmão Robson, o quanto é difícil essa situação, em que o meio religioso, o meio político, você olha no cenário geral, não há esperança. A grande corrupção, a corrupção política, a corrupção religiosa, as coisas se misturam e por vezes é comum o povo da aliança ficar sem esperança. É por vezes isso nos desanimarmos. Por isso que o profeta Malaquias, aqui inspirado pelo Senhor, vai nos conduzir a olhar para o final de toda a história. O Senhor deseja, com essa palavra, conduzir o seu povo ao arrependimento e nutrir a esperança no seu coração. A palavra principal, meus irmãos, na passagem que nós estamos diante, é: pois eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é anunciado como um dia que Ele trará julgamento a todas as nações. Então, meus irmãos, nós vamos olhar nessa perspectiva sobre o grande dia do Senhor, como será esse dia. E o verso de número 1, ele nos enfatiza sobre o julgamento acerca dos ímpios, que esse dia será dia de condenação para aqueles que não temem a Deus. Ouça o que diz o verso de número 1. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Veja que aqui é um anúncio do juízo de Deus contra todos os ímpios. Veja que não é um dia simples ou qualquer, mas é o dia do Senhor, o dia que Ele tem preparado de uma forma especial. E meus irmãos, existem dias na nossa vida que são diferentes de outros. O dia do nascimento é um dia peculiar, é um dia especial, é um dia diferente. O dia do casamento também é um dia diferente. Como é que a gente se prepara para esse dia? Você tem toda uma preparação. A primeira coisa que você vai pensar é com quem você vai se casar, a pessoa pela qual você vai se casar. Como é que vai ser essa cerimônia? Quem é que vai realizar a cerimônia? Qual é o local? Quem vai ser convidado? Então, tudo isso é pensado de uma forma antecedente. Tudo isso é preparado de uma forma antecipada. Porque é um dia que vai acontecer um evento que vai mudar a nossa vida. Assim como também o dia do nascimento de uma criança, você faz todo o plano de parto, como que deseja, como que espera. Então você fica naquela ansiedade, nossa, como que vai ser isso? Né? Porque é um dia especial, é um dia diferente. E nessas duas ocasiões, tanto do nascimento como do casamento, é um dia de alegria. Porque faz parte da promessa de Deus. Porque Deus abençoa os laços familiares. Porque você deseja conviver em um ambiente saudável que glorifique a Deus. Então isso é com grande expectativa. Mas o dia que o Senhor está preparando aqui para os ímpios é o contrário. É um dia de destruição. Observe a descrição aqui que o dia vem queimando como
fornalha, será um dia de provação. Ele qualifica esse dia mostrando que será um dia de julgamento. E veja quem que estará sujeito a esse julgamento: todos os soberbos e todos os que praticam o mal. Ninguém escapará. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal. A soberba é um aspecto interior. O orgulho, a corrupção do coração. E aquele que pratica a maldade. Veja que será julgado naquele dia são tanto atos internos que nós alimentamos no nosso coração, como também atos externos. Estará diante do julgamento do Senhor. E veja qual que é o resultado. Eles serão como palha. Eu não sei se você já esteve ao redor de uma fogueira que jogou palha dentro. Ela queima muito rápido. Ela dá aquele fogo alto, mas logo apaga novamente. O que isso quer dizer? Que os ímpios eles serão consumidos num só instante. Neste dia, pecados internos e externos serão pesados. Haverá terrível destruição para os ímpios. E o inferno que aqui é anunciado não é apenas uma linguagem figurada, mas é um local real de tormento para todos aqueles que se afastam do Senhor, o nosso Deus. Por mais que nós vemos diante dos nossos olhos a injustiça sendo realizada, o ímpio prevalecendo, mas esse não é o final da história. E por último, meus irmãos, aqui no verso 1, ele vai dizer o seguinte: que o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Agora ele utiliza uma figura assim de linguagem para descrever a situação dos ímpios naquele dia. Uma árvore que não tem raiz e que não tem ramo é uma árvore morta. A condição dos ímpios naquele dia, meus irmãos, é uma condição de completa desesperança. Não haverá mais vida, no sentido de que prazer, alegria, desfrutar das bênçãos de Deus, isso não haverá mais para os ímpios naquele dia. Algumas seitas e falsas religiões ensinam aqui que haverá uma questão de aniquilação, mas não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Não é que o ímpio vai deixar de existir. Ele vai deixar de existir na situação atual que ele se encontra, para estar numa condição muito pior. Ele vai estar numa condição de tormento, de sofrimento, de fornalha, onde não tem esperança. Essa é a descrição narrada aqui para nós. Assim também foi o ensino do Senhor Jesus Cristo, sobre o destino final daqueles que não temem a Deus. É um local de tormento, é um local onde o verme não morre, a ferida não sara, onde não há mais esperança. Então, meus irmãos, não se deixem enganar, o inferno é real. É um local em que serão lançados o diabo com os seus anjos e todos aqueles que viveram em desobediência a Deus. Não é apenas algo intelectual, não é apenas algo imaterial, não, é uma realidade. Nós pecamos contra o Senhor com o nosso corpo. O ímpio peca contra Deus constantemente. Seria injusto da parte de Deus se ele não recebesse a justa punição. Observe, meus irmãos, que o destino final dos ímpios aqui é fonte de consolo para o remanescente fiel. Aquele que passou a vida inteira sendo oprimido, sendo desprezado, sendo escanteado, agora ele vai ver o justo juiz de toda a terra. E quem vem infligir tormento sobre os ímpios é o Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. As pessoas têm uma visão muito errada do inferno. Acha que é o diabo que tormenta as pessoas. Não, ele será atormentado.
ele será também castigado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não se deixem enganar por vãs filosofias, por pensamentos que são contrários à palavra de Deus. O inferno é real, é um local que está sendo preparado pelo Senhor para a condenação de todos os ímpios. A linguagem é clara: fornalha, fogo serão queimados como palha. E quem está preparando isso é o Senhor dos Exércitos. Aqui mostra, meus irmãos, a literalidade das penas eternas. Mostra a condição completamente desfavorável daqueles que não amam ao Senhor. Naquele dia não terá como fugir. Não adianta o acúmulo de bens que você acumulou. O dinheiro não pode te fazer livrar do fogo do inferno. O Senhor Jesus Cristo diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus irmãos, todos os ímpios receberão a recompensa dos seus pecados naquele dia. Os soberbos que praticaram o mal, além de serem punidos no corpo, eles serão punidos em sua alma, eles ficarão sem esperança. Não terá mais a perspectiva de acordar pela manhã e desejar um dia bom. Todo dia vai ser dia ruim. E isso não por um dia, 2 dias, 1 ano, 30 anos, é eternamente. Porque o pecado realizado foi contra o ser eterno de Deus, que é santo e justo em todos os seus caminhos. Mas observe que o grande dia do Senhor, o dia de juízo, primeiramente será um dia de condenação para os ímpios. Mas esse mesmo dia é um dia também de alegria. Observe agora o verso 2 e o verso 3. Então, no primeiro momento, ele traz o juízo para os ímpios, e no segundo momento, ele vai mostrar que esse dia é dia de salvação para aqueles que temem o nome do Senhor. A partir do verso 2, ele diz: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele aponta para o final dos ímpios, que esse dia também será um dia de exultação para os justos. Observe o verso de número 2. Mas para vocês que temem o meu nome. Observe que ele faz uma distinção muito clara daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem a Deus. Aqui, meus irmãos, nós observamos um princípio muito claro da palavra do Senhor. Para Deus não há distinção de pessoas no sentido de que se é pobre ou rico. Na igreja não tem essa questão de ser negro ou branco, homem ou mulher, mas a distinção que ele faz é entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Aqueles que temem ao Senhor, observe o que diz a palavra: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação ou cura nas suas asas. Diante, meus irmãos, da humanidade, só existe 2 tipos de pessoas: aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Aqueles que temem ao Senhor podem esperar um futuro glorioso. A salvação vem de uma forma rápida. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Apocalipse nos diz assim, acerca do Senhor Jesus: o seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. O mesmo que traz juízo e condenação para os ímpios, é aquele que traz completa redenção para aqueles que esperam no seu nome. Observe a descrição de alegria que ele faz.
Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Como ele estava se dirigindo para uma população em que havia essa realidade agrícola, então ele sabia muito bem o que isso significava. Ao bezerro ser solto da estrebaria, qual que é o sentido da palavra? Ele agora será livre e feliz. A mensagem aqui é: você que está sendo oprimido de alguma forma por alguém que seja ímpio, você que está cansado dessa realidade de injustiça, você que está padecendo nesse momento, o dia de amanhã, o dia que o Senhor tem preparado, será um dia de completa alegria e liberdade para você. Vocês saltarão de alegria em plena liberdade através de Cristo Jesus. Veja que não apenas aspectos internos do nosso coração, aquele dia será um dia de alegria, mas Deus irá honrar todos aqueles que esperaram no nome dEle. Eles serão colocados numa posição elevada e exaltada. Ele diz: vocês pisarão os ímpios, pois eles farão cinza debaixo da planta dos pés de vocês, naquele dia. Vocês julgarão não apenas os ímpios, mas até mesmo os anjos, como diz o apóstolo Paulo. Vocês que estão padecendo, que por vezes podem achar que não vale a pena servir a Deus, calma. Espera, porque a história ainda não acabou. Todo o nosso trabalho feito ao Senhor não é em vão. Deus recompensará o trabalho do seu povo, a dedicação, o temor ao nome dEle, as afrontas, as angústias sofridas por causa do nome de Cristo. Se você é desprezado no seu trabalho por ser cristão, se você é excluído do meio social pelo qual você vive, se o seu patrão te trata de uma forma diferente porque você teme o nome do Senhor, se você sofre injúrias e calúnias no seu contexto social, você será retribuído pelo Senhor. Meus irmãos, Deus honrará aqueles que honram o seu nome. É certo que nós não servimos ao Senhor por causa disso, nós servimos a Deus por conta do que Ele já fez, por causa do seu amor na cruz por nós, mas Deus não é injusto para com os seus filhos. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está preparando esse casamento é o próprio Senhor. O casamento do seu Filho Jesus Cristo com a noiva que é a igreja é o próprio Senhor que tem preparado. Interessante observar que o mesmo sol que queima os ímpios como uma fornalha é o sol que ilumina e aquece o coração dos filhos de Deus. Por isso, o dia do juízo será dia de tormento e de alegria. Tormento para aqueles que se afastam do Senhor, mas completa alegria para aqueles que esperam no seu nome. Se você realmente teme a Deus, saiba que existe um futuro glorioso para você. Que a sua condição hoje, não importa se você está fraco ou forte, não importa se você está doente ou saudável, não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o que importa é temer o nome do Senhor. É isso que vai fazer a diferença no final. Talvez você se pergunte, tá, eu entendi, eu sei que o futuro, que o grande dia que Deus tem preparado vai ser um dia de salvação, um dia de alegria, mas e hoje, como é que eu vou viver? Como é que eu vou estar diante de cenários completamente desfavoráveis? Como é que eu vou lidar com isso no meu dia a dia? O que eu devo fazer hoje, antes que venha esse dia do Senhor? É o que nós encontramos do verso 4 até o verso de número 6. Ele aponta para o final da história e o que é que nós devemos fazer no dia de hoje. Observe o verso de número 4. Lembre-se da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber,
os estatutos e juízos. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o grande e majestoso dia do Senhor, nós devemos fazer o quê? Nos lembrar da palavra do Senhor. Essa parte final do verso 4 até o verso de número 6, ele está encerrando não apenas o livro do profeta Malaquias, mas ele está compilando aqui todos os escritos proféticos. Enquanto não vem um grande e temível dia, como é que nós devemos viver? Lembre-se da lei de Moisés, o meu servo, a qual eu prescrevi. Veja que ele vai ligar toda a lei do Antigo Testamento, os profetas, por isso que aqui é a última parte do Antigo Testamento. Ele está relacionando tudo aquilo que já foi dito no passado e diz: lembre-se da lei, lembre-se dos profetas, lembre-se das minhas promessas. É assim que você vive no dia de hoje. Meus irmãos, nós somos muito fáceis de esquecer as promessas de Deus para nós. Aquele que é o sol da justiça, aquele que é a raiz de Davi, aquele que é a estrela da manhã. Ele nos promete um fim glorioso, e não apenas isso, mas Ele nos dá instruções de como nós devemos viver o dia de hoje. A lei, veja que é o próprio Senhor que prescreveu através do seu servo Moisés. A forma do remanescente fiel viver é lembrando-se da lei de Moisés. E como é, meus irmãos, que nós vamos nos lembrar da palavra do Senhor? Como é que nós não vamos nos esquecer da Sagrada Escritura? Uma das coisas que nós devemos fazer é isso que estamos fazendo aqui nesse momento. É participarmos do culto ao Senhor, onde a sua palavra é lida e exposta. Essa é uma das formas e maneiras de nos lembrar das palavras do Senhor através dos seus servos. Então, meus amados, não negligenciem o culto ao Senhor. Eu sei que muitos dos irmãos, a grande maioria, para não dizer todos, são crentes constantes no convívio social da igreja, de participar das atividades da igreja, mas não se esqueça disso. É fundamental para você viver de uma forma saudável, olhando para aquilo que realmente é importante, participarmos do culto de louvor, adoração, onde a palavra de Deus está sendo exposta e lida diante dos nossos olhos. Não se esqueça da palavra do Senhor, lembre-se da lei de Moisés, lembre-se dos meus servos e profetas que anunciam a minha vontade. Hoje, meus irmãos, nós temos facilidade inúmeras para termos acesso à palavra de Deus. A participação do culto ao Senhor é uma forma de não nos esquecer, mas tem outras formas. Outra forma muito eficaz de não esquecermos da palavra do Senhor é meditar nela de dia e de noite. Como é que está a nossa vida devocional? Como é que está a nossa vida de leitura bíblica, nosso plano diário? Como é que isso está sendo desenvolvido? Como é que isso está sendo aplicado? Isso é fundamental para a nossa vida cristã. Enquanto não chega o grande e terrível dia do Senhor, o grande e glorioso dia do Senhor, nós devemos estar firmados na palavra do Senhor. Por isso, o exercício devocional, o exercício diário da leitura da palavra de Deus é fundamental. Há uma ilustração acerca disso. Certa vez ouvi de um homem que ele acordava todos os dias pela manhã e antes de ver a face de qualquer outro homem, ele buscava ver a face do Senhor, através da oração, da leitura bíblica, dos serviços espirituais. Meus irmãos, nós temos uma riqueza muito grande nas nossas mãos. Qual que é a sua relação com a Bíblia, com a lei de Deus, com a palavra de Deus? Se você não ler as Escrituras, você não vai ser impactado por ela. A nossa vida diante do Senhor deve ser vivida olhando sempre para a lei do Senhor que Ele prescreveu através dos seus servos. Você sabia que
Quando a imprensa foi criada por Gutenberg, na Alemanha, uma Bíblia, de uma forma impressa, ela demorava cerca de 1 ano para ser produzida. E isso acelerou o processo, porque antes disso era feita manualmente. Então veja, para ter uma Bíblia, a produção levava 1 ano. Hoje, quantas Bíblias são feitas? Quantas tiragens? É um número muito vasto. Nós temos acesso ao aplicativo do celular. Então, não temos desculpa, meus irmãos, para dizer que nós não temos acesso à palavra de Deus. Nunca houve tanto acesso à palavra de Deus, tantas facilidades como nós temos hoje. Mas também há um grande número de negligência com a palavra de Deus. Por isso, lembre-se da lei de Moisés. O verso de número 5 diz: Eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui, meus irmãos, não está sendo ensinado acerca da reencarnação. Alguns acreditam, principalmente dentro do Espiritismo, que a Bíblia ensina a reencarnação. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina aqui nessa passagem e em nenhuma outra passagem. O Senhor Jesus já interpretou essa passagem para nós. Ele diz que esse profeta que iria ser enviado, esse Elias que viria antes do grande e temível dia ao Senhor, este Elias é João Batista. Aqui ele não está falando de reencarnação, ele está falando que este profeta viria no poder e no espírito de Elias, não que seria o próprio Elias. Então, meus irmãos, ele promete aqui um mensageiro da aliança, um mensageiro fiel, um mensageiro que iria levar os israelitas, o povo de Deus, à conversão. Veja o verso 6, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Observe que este é o ministério que ele iria desenvolver, e é este o ministério que João Batista desenvolveu na Galileia. Meus irmãos, nós vemos aqui princípios fundamentais antes do grande e temível dia do Senhor. Primeiro, que nós devemos nos atentar para a palavra de Deus. E segundo, que Ele cumpre com as suas promessas. Nós observamos aqui o ministério da pregação do Evangelho. Existem alguns acontecimentos necessários antes da vinda do Senhor Jesus Cristo de uma forma definitiva e final. Um desses eventos era o envio deste profeta da aliança. Veja que a característica, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Meus irmãos, o Evangelho, a experiência de uma nova vida diante de Deus, ela é experimentada dentro do lar. Observe o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Meus irmãos, uma família que teme ao Senhor, em que os pais colocam o seu coração nos filhos, que os filhos colocam o coração deles nos pais, uma família que teme ao Senhor dessa forma é indestrutível. Indestrutível. Pode vir crise financeira, pode vir doença, pode aparecer o que for. Se a família está voltada aos pés do Senhor, ao passo que um se doa pelo outro, um coloca o coração no outro, nós vemos ali o Evangelho sendo vivido na prática. Meus amados, a volta de Cristo Jesus não se dará antes da conversão das famílias tementes a Ele, eleitas desde a fundação do mundo. O conteúdo e o resultado do ministério do profeta, a restauração da vida familiar, a pregação aqui, ela é infalível. A verdadeira pregação do Evangelho gera arrependimento.
É natural nas famílias, em toda família, que cada um pense exclusivamente em si, que os pais pensem no seu conforto, que pensem nas suas riquezas, os filhos que pensem nos seus privilégios, e isso é o normal. É por isso, meus irmãos, que a pregação, ela faz com que o coração dos pais esteja sobre os seus filhos e dos filhos nos pais. Na família, o Evangelho é vivido, visto e também proclamado. A vida cristã possui sua base no seio da família. Nenhum outro lugar é como a família da gente. Nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar deve ser mais seguro do que o nosso lar. Nenhum outro lugar o Evangelho deve ser experimentado com tanta profundidade como na nossa vida doméstica. Por isso, a pregação do Evangelho, ela é eficaz na família, meus irmãos. É o coração dos pais nos filhos, o coração dos filhos nos pais. Quando o seu filho, ou quando você vê os seus pais temendo ao Senhor, isso os leva a um senso de unidade familiar. Como é impactante, meus irmãos, a pregação do Evangelho através das famílias, em que um se doa pelo outro. É capaz de vender as suas propriedades para atender à necessidade de um, de abrir mão de direitos por causa do outro. Conclusões finais, nós chegamos então que nós devemos viver hoje olhando para aquele grande dia, observando os mandamentos do nosso Deus. Nós devemos viver para terminar o nosso trabalho ao Senhor com excelência. Que no teste de fogo é que realmente nós somos provados da nossa fé, onde realmente está o nosso coração. É em meio às circunstâncias difíceis que é revelado onde está o nosso coração e o nosso propósito. Como você vai esperar o grande dia do Senhor? E para isso eu farei a leitura em Apocalipse, se você quiser acompanhar. Apocalipse 22, a partir do verso 12. Apocalipse 22, a partir do verso 12. Esse é o testemunho da igreja que aguarda a volta do seu Redentor. Apocalipse 22, a partir do verso 12, que diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Por isso, então, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha e beba. E venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Amém.